Lembra, a vida é mais importante do que o sábado. Lembra disso. A vida é mais importante do que o sábado. E no sábado, lembra, se chegar alguém na tua porta, você não tiver o que comer, se já tiver ceado no sábado, cozinhe, faz algo para matar a fome de alguém que chega na tua porta. Se for o Criador te colocando à prova, se você estiver passando na rua no dia de sábado, chegar um mendigo morrendo de fome, quem sabe que não possa ser o Criador te provando. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vamos lá, continuando para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá, ó. João. João capítulo 5. João capítulo 5, verso 1 ao 17. Vamos ler com força aqui, meus irmãos. Mas assim, ó. Dá uma acelerada. Vamos lá, ó. Aqui, ó. A cura de um paralítico. Aqui, ó. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Aqui, ó, neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Vamos lá, continuando. Grava bem isso aqui, ó. Aqui, ó. Esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Desperta com isso aqui. Havia quantos anos? 38 anos. Vamos lá, continuando. Vamos lá. Ó. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Aqui ele está falando que você aceita um trabalho? Você quer que eu trabalhe para você? Não, o que ele falou? Queres ser curado? Vamos lá, continuando. Esse era o trabalho de Jesus, trabalho espiritual, não trabalho braçal. Vamos lá, ó, continuando. Aqui, ó. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vamos lá. Continuando. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Aí vamos dar uma paradinha aqui. Porque tem muitos que falam, mas o homem que foi curado no tanque de Betesda por Jesus, ele carregou o leito, uma cama, como se fosse uma cama, como se fosse até uma casa inteira. Me diz uma coisa aqui. Eu tenho passado por aí afora, por onde eu já tenho andado. Tem muitos mendigos que só tem apenas um lençolzinho que não pesa nem 2 quilos. Você já ouviu falar nessas tarimbas por aí afora? Feita lá de coisa lá de um... que eu esqueço, de bambu, de coisa, de tarimbas, que eu esqueço o nome do produto. Se alguém souber, deixa para mim aí nos comentários, fazendo um favor. Aquelas tarimbinhas que serve até para um casal deitar. Se possivelmente não pesa nem 5 quilos, imagine para uma pessoa só. Será que pesaria 5 quilos? Com o lençolzinho dele de 3 quilos, será que pesaria no mínimo 8 quilos? Esse era o leito dele, a Bíblia não fala, mas tirando pelo que nós vemos por aí afora, porque, mas tem mendigo de aula que tem até casa no meio da rua, tem até colchões, camas por aí afora.
não acrescenta. Para a honra e glória de Deus, desperta tu que dormes. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. E não te é lícito, continuando, vamos capitular no verso 10 aqui, ó. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito no sábado. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha quem já estás curado, não peques mais. Olha, quem já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe por quê? Não peques mais naquele mesmo erro. Ninguém sabia qual era o erro. Lembra que se nós pecarem um pecado, nós não podemos viver na prática dele, porque se viver na prática daquele pecado, já era. Desperta tu que dorme. Temos vídeo aí no canal falando de tudo. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Perguntaram-lhe eles, né, quem... Aqui, vamos lá, ó. Verso 14, né? Recapitulando. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, quem já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Que coisas? Trabalho espiritual. Desperta tu que dormes. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Verso 17. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu também, porque a desculpa aí é grande, sim ou não? Ai, Edinaldo, mas Jesus e Deus trabalham todos os sábados. Imagine se o nosso pai nos deixasse aqui no sábado aqui à deriva. Imagine se o nosso Eterno deixasse nós aqui no sábado à deriva, com Satanás e seus anjos por aí afora. Me diz, como era que seria nós? Será que nós vemos as cortes mesmo das trevas por aí nos rodeando? Será que nós vemos aí também a corte celestial, os anjos, o exército do Senhor lutando por mim e por você? Dá para você ver o tamanho do problema? Eles trabalham todos os sábados. Ai de nós se o nosso pai não trabalhasse ao sábado, se o nosso pai não colocasse o exército dele, a corte celestial para trabalhar, para lutar por mim e por você nos sábados. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Como era que Jesus violava o sábado aqui? Lembra que nós lemos aí agora há pouco? Os sacerdotes violaram o sábado, dando os pães da proposição para Davi comer e os que com ele estavam, e ficam sem culpa. Por quê? Porque é lícito salvar a vida, cuidar da vida no sábado. É diferente isso aí. Aí eu digo, mas eu compro, eu sou uma pessoa do bom, comprar eu estou fazendo bem, eu estou pagando minhas contas no sábado, eu estou trabalhando no sábado. Trabalhar é um bem, não é um bem melhor do que roubar. Vamos ver o que a Bíblia fala para mim e para você em relação a isso? Vamos? E antes, pastor, que você vem dizer que eu vou lá para o Velho Testamento, me diz uma coisa. O Novo Testamento é ou não é sombra do Velho Testamento? E os dois têm que se encaixar perfeitamente sendo guiados pelo Espírito Santo. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Como eu falei antes, Jesus foi indargado por comprar no sábado, ou por pagar no sábado, ou por cozinhar no sábado. Lembra que, ainda que cozinhar, é lícito sim você matar a fome de alguém, é lícito sim.
é lícito sim. Não é para você virar esse costume na tua vida, fazendo, cozinhando para você mesmo, para tua família, não. Mas se você ceou no sábado, repito, você ceou no sábado, chegou alguém morrendo de fome na tua porta, não tem mais comida, faz algo para a pessoa comer, porque o beneficiado só vai ser você. Lembra disso? Jesus foi indargado por comprar no sábado, por vender no sábado, por pagar no sábado, por trabalhar no sábado, braçal, por cozinhar no sábado. Não, né? Jesus foi indargado por multiplicar pães e peixes no sábado. Um exemplo que ele deixou para mim e por você. Se uma ocasião dessa alguém estiver aparecendo na nossa porta com fome, o exemplo ele nos deu. Providenciar alimento para alguém comer. Não para nós fazermos disso uma prática na nossa vida. Para nós, para a nossa casa. Desperta tu que dormes. Não confunda as coisas. Desperta tu que dormes. Aí, Edinaldo, mas eu compro mesmo, eu vendo porque eu estou trabalhando no sábado, isso, aquilo, outro. Lembra que isso aqui não é julgando ninguém. Não é julgando ninguém, mas para que todos tenham o pleno conhecimento da verdade. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Neemias capítulo 13, verso 15. Vamos ler até o verso... Vamos ler até Neemias capítulo 13, verso 15 ao 22. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Ó. Aqui, ó. Restabelecimento da obediência do sábado. Vamos lá. Aí, mas eu estou comprando comida para mim comer, aí eu estou vendendo para mim comprar alguma coisa, eu estou pagando minha conta, eu estou não sei o que, isso aqui eu estou fazendo um bem. Vamos lá ver o que isso dá? Vamos lá. Ó. Neemias capítulo 13, verso 15 ao 22. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Naqueles dias via em Judá os que pisavam lagares aos sábados e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Vamos lá, continuando. E protestei contra eles, por venderem mantimentos neste dia. Neemias, vamos ver o que ele falou aqui, ó. No sábado, sim ou não? Vamos lá, continuando. Aqui, ó, vamos lá. Ó. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Estavam vendendo o quê? Comidas, alimentos, trigo, peixe, tudo, não foi? Ah, mas eu faço bem, estou comprando, estou alimentando para alimentar minha família, não sei o que, isso, aquilo outro, eu estou vendendo, estou trabalhando, melhor do que eu estar roubando. É melhor do que eu estar roubando no dia de sábado, não sei o que, isso, aquilo outro. Filhão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Sábado, o mandamento nunca foi para salvar ninguém. Somos salvos exclusivamente pela graça. Mas, assim como você compra um carro, você tem que pôr a gasolina nele. Você tem que ligar ele de alguma forma para ele andar. Não é só eu comprei um carro e você vai ficar olhando para ele, ele vai te carregar sozinho, sem você mover um botão, sem fazer nada, isso, aquilo, outro. Hoje nós temos aí aplicativo de carro, o carro anda sozinho, estaciona sozinho, mas você tem que apertar alguma coisinha nele, no celular, em alguma coisa, não tem? Então não é só você comprar ele e deixar ele ali, que ele vai te carregar assim de qualquer jeito, não. Você tem que cuidar. Da mesma forma, nós somos salvos pela graça, mas para nós permanecermos na graça, com o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo, nós temos que cuidar da nossa salvação. Vamos lá. Ó. Eles disse, que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Aqui, ó. Acaso não fizeram vossos pais assim
e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Vamos lá, continuando. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenou que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado, as portas. Coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Vamos lá, continuando. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadoria permaneceram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Agora vamos lá. Eles não estavam trabalhando também para levar os seus mantimentos para a sua casa, para saciar a fome daquele povo, principalmente dos judeus. Bota tudo num pacote só assim. Vamos lá, vamos ver o que nosso irmão fez com ele aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Protestei, pois, contra eles. Eles disse: por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram a vir no sábado. E lembra que o sábado começa quando? Na sexta-feira. E na sexta-feira, a noite toda, eles passavam lá de frente de Jerusalém. E nem isso foi permitido, os alimentos passar a noite nos portões do lado de fora de Jerusalém. Sabe por quê? Porque o Eterno, Ele quer a obediência minha e sua. Mas se necessário for nós cuidar da vida de alguém no dia de sábado, é lícito sim, porque a vida é mais importante do que o sábado. Ali já não era um caso. Ali já não era um caso isolado, ali já era um caso que havia se tornado uma transgressão ao mandamento do Eterno, ao princípio do Eterno. Diferencia isso aí. Alguém chegar na tua porta num dia de sábado é uma raridade. Agora, isso aqui já não era uma raridade. Já estava virando uma prática. Lembra o que é o pecado? A prática. A prática é a que é a destruição do ser humano, a prática. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Entendeu como é que a banda toca? Entendeu direitinho? Vamos lá, meus irmãos, voltando aqui, ó. Vamos lá para Lucas. Lucas, capítulo 13. Vamos lá, Lucas, capítulo 13. Verso 10 ao 17. Meus irmãos, mas duas leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Amém? Vamos lá. Para a honra e glória do nosso Eterno.
Vamos lá. Ó. A cura de uma enferma. Vamos lá. Ó. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Lembra do paralítico? Quantos anos? Lembra do paralítico? Quantos anos? 38 anos. Dá para vocês ver o tamanho do problema?